Olá, bom dia. Eu saúdo mais uma vez a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. E eu quero nessa manhã estar agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de estar compartilhando uma palavra de Deus para o meu e para o seu coração também. Eu não sei o que você tem passado, mas eu quero te dizer que Deus dá jeito naquilo que não tem jeito. Deus, Ele é o Deus todo-poderoso, é o Deus do impossível. Basta somente crer. E a palavra de Deus diz em 2 Crônicas 33, a respeito da idolatria de Manassés. Manassés ele foi um rei apenas com 12 anos. E diz assim: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado. E levantou altares a Baalins e fez bosques e prostou-se diante de todo o exército dos céus e os serviu. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus em ambos os pátios da casa do Senhor. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo, no vale do filho de Inom, e usou de adivinhações, e de agouros, e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa, em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei eu o meu nome para sempre. E nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei, conforme toda a lei e estatutos e juízos dados pelas mãos de Moisés. Então, quando a gente busca, colocar o nosso coração, dispor a nossa vida ao Senhor, a obedecer às leis de Deus, os ensinamentos do Senhor, tudo na nossa vida vai bem. Mas vai bem de forma que eu vou passar por aflições, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas o Senhor ele vai estar comigo para eu passar por essas aflições. Ele vai me dar sabedoria no decorrer da caminhada que eu estiver com Ele para resolver as situações da minha vida, os problemas que surgirem. As dores Ele vai me ajudar a suportar, como Ele fez com o povo no deserto. O povo no deserto, o Senhor tirou do Egito, do mundo da escravidão de Faraó, trouxe para o deserto, mas não os abandonou. O Senhor sustentou aquele povo. E, infelizmente, somente ficou para trás aqueles que só murmuravam, Queriam comida, queriam água, reclamavam do frio, reclamavam do calor, reclamavam de tudo. Mas o Senhor o tempo todo sustentou aquele povo no deserto até fazer com que ele chegasse à terra prometida. Então, se nós buscarmos o Senhor, andar na presença dele, nós vamos ter aflições. Mas Jesus disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós vamos passar o que tivermos que passar, porque estamos neste mundo. Este mundo jaz do maligno, diz a palavra de Deus. Este mundo, ele não tem mais jeito. A maldade está ocorrendo em todo o mundo. Mas nós temos um Deus vivo, forte e poderoso, que nos sustenta quando estamos caminhando com Ele, que nos livra, que acampa os anjos dele ao nosso redor. Então, este rei, ele não fez o que era agradável ao Senhor.
Ele não consultava ao Senhor. Ele buscava o quê? A idolatria, imagens de escultura, adivinhos, feiticeiros. Está aqui tudo escrito na palavra de Deus. Nós temos que buscar somente um único Deus que sabe e conhece tudo a nosso respeito. Ele sabe do nosso deitar, do nosso levantar. Nós só temos que adorar a Ele e não buscar outros que não são deuses. São deuses de letra minúscula. O nosso Deus é de letra maiúscula, porque Ele é o Todo-Poderoso. Só Ele tem todo o poder nos céus e na terra. E diz assim: e Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Além de ele ter errado, ele fez o povo errar, porque o povo não tinha conhecimento. Porque muitas das vezes a gente erra por falta de conhecimento, de conhecer a palavra de Deus. Por isso que é sempre importante ler a palavra de Deus, que aqui nós vamos saber tudo o que agrada e o que desagrada ao Senhor. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. É muito importante a gente dar ouvidos ao que Deus está falando, porque o Senhor ele tem o melhor para cada um de nós. O Senhor ele deu o único filho dele para morrer pelos nossos pecados, porque ele olhou dos céus e viu que não tinha um justo sequer que fizesse o bem e não pecasse. Então somente Jesus, puro, santo, imaculado, poderia pagar pelos nossos pecados e nos dar a salvação. Por isso que está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas ele disse, ele amou o mundo. Hoje, Deus ama os que o amam. Tanto que a palavra de Deus diz, eu amo os que o amam, os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. E diz aqui o que aconteceu, mesmo Manassés, tendo pecado contra Deus, tendo feito coisas erradas, que é o que acontece muitas das vezes na nossa vida, o Senhor ele sempre nos dá a chance da gente se arrepender, porque a vontade do Senhor é que todos venham ser salvos, mas infelizmente nem todos vão ser salvos porque não dão ouvidos a Ele, não dão ouvidos à palavra de Deus. Diz assim, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seu pai, e lhe fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reinado. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. O Senhor ele é tão maravilhoso, misericordioso, porque mesmo quando a gente faz coisas que o desagradam, o Senhor ele nos corrige, porque a palavra de Deus diz que o Pai corrige aquele que ama. Então Deus ele é um Pai. E ele quando vê que a gente está fazendo coisa errada, que a gente vai se perder do caminho da salvação, ele nos corrige, nos permite que passemos por aflições, por dor, por luta, por provações na vida, mas não é para nos destruir, é para nos corrigir, para que a gente se volte para ele, se arrependa, se humilhe diante da presença de Deus. Senhor, eu pequei contra ti, eu errei, eu não te ouvi, eu busquei quem eu não deveria ter buscado. Me perdoa, Senhor. Restaura minha vida em nome de Jesus. E o Senhor, com misericórdia, Ele restaura, Ele perdoa, Ele nos ajuda a continuarmos a caminhada com o Senhor. Porque não é Deus que nos desampara, que se esquece de nós, que nos deixa, não. Somos nós que quando pecamos e não nos arrependemos, que Deus se afasta de nós, porque nós pecamos. Porque se a gente se afastar de Deus a cada vez mais e não nos arrepender,
a gente se afasta de vez do Senhor, entendeu? A gente não volta mais a sentir aquela alegria, aquela paz no nosso coração, porque quando estamos andando na presença de Deus, a gente sente paz em meio a tudo que está acontecendo, todas as aflições, todas as tribulações que a gente tem que passar, porque o Senhor ele está ali conosco através do Espírito Santo de Deus, o Consolador, que nos consola nos momentos de aflição. Então não importa o que você tenha passado na sua vida, né? O como anda a sua vida hoje, você se afastou dos caminhos do Senhor. Se arrependa, se volte para Deus, que é misericordioso em perdoar, e Ele vai trazer renovo de novo para a sua vida, vai te abraçar, vai fazer como fez aquele filho pródigo, que tinha tudo com o pai, mas resolveu ir para o mundo, gastar em prazeres, nos deleites da vida, os desejos da carne, mas perdeu tudo, porque um dia tudo isso acaba, né? E ele voltou, ele reconheceu que errou, voltou para a casa do pai e o pai o recebeu de braços abertos. Então o Senhor hoje está novamente dando uma oportunidade para você que se afastou dos caminhos do Senhor, que não tem sentido mais aquela alegria do Senhor no coração. Se arrependa, volte para o Senhor. Ele está de braços abertos para te receber mais uma vez. Amém? Que Deus, em nome de Jesus, abençoe você e sua família e que você volte a sentir essa alegria do Senhor no seu coração. Em nome de Jesus.